Yeah. Yeah. Fala, galera do Verdão! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para vocês. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like maroto para não perder nenhuma novidade. Sem mais delongas, bora para as notícias. Há poucos dias da partida que pode definir a temporada do Palmeiras, um nome está sendo aguardado com ansiedade: Vitor Roque. Com sua trajetória no clube ainda muito recente, o jovem centroavante de apenas 19 anos tem uma missão crucial pela frente: ajudar o Verdão a virar o jogo contra o Corinthians e conquistar o título do Campeonato Paulista. E a pausa estratégica da data FIFA surge como uma grande aliada nesse processo, permitindo que o jogador se ajuste completamente à dinâmica da equipe e, quem sabe, marque seu primeiro gol como uma peça decisiva na história do clube. Vitor Roque chegou ao Palmeiras em 28 de fevereiro e, desde então, cada dia tem sido uma jornada de adaptação. O centroavante começou a treinar oficialmente na academia de futebol em 5 de março, com estreia imediata na semifinal do Paulistão contra o São Paulo. A vitória por 1-0 sobre o rival não apenas garantiu a classificação para a final, mas também revelou a importância do reforço. Foi Roque quem sofreu o pênalti convertido por Rafael Veiga, um lance que resultou no único gol da partida. Em campo, o jovem teve uma performance discreta, mas positiva, com números sólidos, como uma finalização, 6 passes certos e 2 desarmes. No primeiro duelo da final contra o Corinthians, realizado no dia 16 de março, o cenário foi mais desafiador. Com o Palmeiras buscando a vantagem no placar, Vitor Roque foi novamente titular, mas a partida terminou com uma derrota por 1-0. No entanto, o atacante deixou sua marca ao forçar a defesa mais difícil do goleiro Hugo Souza. Com 3 finalizações e 7 passes certos, o camisa 9 demonstrou potencial, mas ainda careceu de uma maior conexão com seus companheiros, uma característica que vem sendo trabalhada nos treinos. Sua performance no clássico foi um indicativo claro de que o talento existe, mas o entrosamento precisa ser aprimorado. Agora, com a pausa da data FIFA, Vitor Roque tem um tempo precioso para acelerar sua adaptação ao esquema de jogo de Abel Ferreira. Enquanto outros jogadores, como Everton e Richard Rios, estão disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo, o jovem atacante permanece no Palmeiras, focado em ajustar seus movimentos e interações com os colegas de equipe. O treino de sexta-feira, onde o Verdão goleou a Mauaense por 6-1, foi mais uma oportunidade para Roque evoluir, embora não tenha balançado as redes. No entanto, a real expectativa recai sobre o grande momento da decisão contra o Corinthians. Para o Palmeiras, a necessidade de vencer o segundo jogo da final, marcado para quinta-feira, na Neoquímica Arena, é urgente. O time alviverde precisa reverter a desvantagem de um gol, e a vitória por qualquer margem mínima levaria a decisão para os pênaltis. Uma vitória por 2 ou mais gols garantiria o 4º título consecutivo do Campeonato Paulista e, possivelmente, o início de uma nova era para o Palmeiras. E é aí que Vitor Roque se torna uma peça-chave. Sua adaptação perfeita ao time e seu primeiro gol como jogador do Verdão poderiam ser o fator determinante para uma virada histórica. O peso de ser o grande reforço da temporada recai sobre os ombros do jovem atacante. Ele foi contratado para marcar gols e trazer a força ofensiva que o Palmeiras tanto precisa. A pressão é alta, mas a pausa entre as finais, somada aos treinamentos intensivos na academia de futebol, oferece uma oportunidade rara para o garoto de 19 anos. Agora, ele tem uma chance única de não apenas se adaptar, mas se tornar o herói da virada. A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, intensificada pela importância da decisão, dá ao confronto um sabor ainda mais especial. Vitor Roque tem o desafio de se encaixar nos movimentos do time e corresponder às expectativas de um elenco acostumado a conquistas. A data FIFA, com seu intervalo estratégico, pode ser o momento em que ele, finalmente, se encaixa de forma plena no Palmeiras e começa a escrever sua própria história de sucesso. Para o Verdão, e para o próprio jogador, o jogo de quinta-feira pode ser o grande palco de sua ascensão. A decisão do Campeonato Paulista, que promete ser uma das mais emocionantes dos últimos anos, está em jogo. A história do Palmeiras pode ser reescrita, e Vitor Roque tem nas mãos a chance de se tornar o herói da virada.
O próximo capítulo começa em poucas horas, e os holofotes estão todos voltados para ele. E aí, torcida do Verdão? Antes de mais nada, inscreva-se no canal Verdão News e deixa seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do nosso time. Vamos nessa! O Palmeiras, um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro, vive um momento de renovação e ambição. Sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão não tem medido esforços para manter a sua hegemonia no cenário nacional e internacional. Agora, uma novidade que está agitando os bastidores alviverdes: o Palmeiras está fortemente interessado em contratar um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro da última década, Givanildo Vieira de Souza, o Hulk. O atacante, atualmente no Atlético Mineiro, é um sonho de consumo da diretoria palmeirense, que vê nele o jogador ideal para levar o time ao tão sonhado título mundial. A notícia tem circulado com grande intensidade entre a torcida, que já se anima com a possibilidade de Hulk vestir a camisa verde. O nome do atacante, conhecido por sua força física impressionante, potência de chute e faro de gol afiado, é um desejo antigo do Palmeiras, que acredita que ele pode ser a peça-chave para conquistar o título da Copa do Mundo de Clubes. Com sua experiência internacional, o jogador de 37 anos se encaixaria perfeitamente na filosofia do técnico Abel Ferreira, que busca reforços de peso para fazer frente aos gigantes do futebol mundial. Hulk começou sua carreira profissional aos 12 anos no Vitória, mas foi no futebol asiático e europeu que ele se destacou de verdade. Após passagens por Japão, Rússia e China, onde brilhou como protagonista em seus respectivos clubes, o atacante retornou ao Brasil em 2021 para defender o Atlético Mineiro. No Galo, Hulk tem sido um dos principais jogadores, levando a equipe a títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, além de figurar entre os maiores goleadores da competição. Sua habilidade de decidir jogos em momentos decisivos tem sido um dos fatores que mais chamam a atenção de Abel Ferreira. O técnico palmeirense, que já demonstrou em diversas ocasiões sua admiração pelo estilo de jogo de Hulk, vê nele uma alternativa para reforçar o setor ofensivo do time, ao lado de jogadores como Rony e Dudu. A chegada do atacante seria uma verdadeira cereja no bolo no ataque do Palmeiras, formando um trio devastador e capaz de incomodar qualquer defesa do futebol mundial. Além disso, Hulk traria sua liderança e experiência para um elenco jovem, o que seria um trunfo importante em competições internacionais. Nos bastidores, o Palmeiras não está medindo esforços para tentar convencer o Atlético Mineiro a liberar o atacante. Embora o Galo tenha demonstrado interesse em manter Hulk, o desejo do Palmeiras é forte e a negociação segue em andamento. A ideia da diretoria alviverde é fazer uma proposta que seja vantajosa para ambos os clubes, respeitando os altos valores de mercado de Hulk, mas com a convicção de que ele seria o jogador capaz de levar o Verdão a outro nível, especialmente no Mundial de Clubes. A torcida palmeirense, que já tem uma grande expectativa para a próxima temporada, vê em Hulk uma grande oportunidade de finalmente conquistar a tão desejada Taça Mundial. Se a negociação for concretizada, o Palmeiras terá em seu elenco um dos maiores jogadores do futebol brasileiro da atualidade, que já conquistou títulos em todas as competições que disputou. Sua chegada ao clube seria um golpe de mestre, não apenas pelo impacto dentro de campo, mas também pela moral que ele traria para o time nas competições internacionais. Por outro lado, a diretoria do Atlético Mineiro ainda se mostra resistente, já que Hulk é peça fundamental no time de Eduardo Coudet. Entretanto, o jogador, por sua vez, já demonstrou em entrevistas anteriores o desejo de conquistar mais títulos em sua carreira, e o Palmeiras, com sua estrutura vitoriosa e o sonho de conquistar o Mundial, poderia ser o destino ideal para ele dar mais um grande passo em sua trajetória. Hulk já conquistou praticamente tudo no futebol brasileiro, mas a grande estrela do atacante é seu perfil de vencedor e sua busca incessante por novos desafios. Para Abel Ferreira, esse tipo de mentalidade é fundamental para continuar com o projeto de sucesso no Palmeiras. Hulk, com seu físico imponente e experiência em grandes jogos, seria a pessoa ideal para comandar o ataque do Verdão, ajudando a equipe a manter o alto nível de competitividade. Nos próximos dias, o Palmeiras deve intensificar as conversas com o Atlético Mineiro, buscando acelerar a negociação para garantir Hulk antes do início da temporada. O futuro do atacante, até o momento, ainda é incerto, mas as conversas já estão em um estágio avançado.
Com o mercado de transferências cada vez mais aquecido, a confirmação dessa contratação pode ser o que falta para o Palmeiras dar um salto ainda maior no futebol mundial. Se tudo se concretizar e Hulk realmente se tornar jogador do Palmeiras, a torcida pode começar a sonhar alto. O Verdão, com o artilheiro em seu elenco, não só se consolidaria como um dos maiores times do futebol brasileiro, mas também ganharia uma força imensa para buscar a tão sonhada glória internacional. Agora, só resta aguardar para ver se a negociação se concretiza, e, com isso, o Palmeiras finalmente se prepara para levantar o tão desejado troféu do Mundial de Clubes. Hulk é um jogador que dispensa apresentações quando o assunto é poder de decisão. Seu estilo de jogo é marcado por uma combinação única de força física impressionante e habilidade técnica refinada. No campo, sua presença é intimidadora para os adversários, que sabem que, ao enfrentar o atacante, terão pela frente um dos maiores artilheiros da atualidade. Seu poder de finalização é incomparável, sendo capaz de marcar gols de qualquer ponto do campo, seja com o pé direito, com o esquerdo ou até mesmo de cabeça. Além disso, sua potência nos chutes de longa distância é um dos seus maiores trunfos, transformando-o em uma verdadeira ameaça a qualquer goleiro. Outro ponto forte de Hulk é a sua explosão física. Com um corpo musculoso e resistência invejável, ele é capaz de descer a linha de fundo com grande velocidade, impondo sua força sobre os defensores. Sua capacidade de driblar em espaços curtos e sua explosão no arranque, combinadas com a visão de jogo apurada, tornam-no um jogador difícil de marcar. Com isso, Hulk se destaca não apenas como um goleador, mas também como um criador de jogadas, assistindo seus companheiros e tornando o jogo mais dinâmico e imprevisível para os adversários. A experiência internacional de Hulk também é um fator que não pode ser ignorado. Ele jogou em ligas de altíssimo nível, como o Campeonato Russo, o chinês e a seleção brasileira, o que lhe conferiu uma mentalidade vencedora e uma bagagem tática que poucos no futebol brasileiro possuem. Ele sabe como lidar com a pressão das grandes competições e, com sua capacidade de se destacar em momentos decisivos, poderia ser o diferencial do Palmeiras em jogos de alto nível, como a Copa do Mundo de Clubes, competição que o Verdão tanto almeja. Dentro de campo, o estilo de Hulk não se limita apenas ao ataque. Ele tem uma grande capacidade de recomposição defensiva, ajudando a equipe em transições rápidas e se posicionando estrategicamente para criar contra-ataques. Sua leitura de jogo é aguçada, permitindo-lhe estar no lugar certo, na hora certa, seja para finalizar ou para apoiar os companheiros. Seu estilo multifacetado faria dele uma peça fundamental no esquema tático de Abel Ferreira, permitindo ao treinador ajustar o time de diversas formas para maximizar o desempenho coletivo. Com o Hulk no elenco, o Palmeiras passaria a ter um atacante de classe mundial, com a capacidade de brilhar nas grandes decisões. Sua força física, aliada a uma visão de jogo privilegiada, faria do Verdão um time ainda mais temido pelos seus concorrentes. Sem dúvida, a chegada do atacante seria o reforço que faltava para transformar o Palmeiras em uma verdadeira máquina de conquistas, capaz de bater de frente com qualquer time do mundo e, finalmente, conquistar o título do Mundial de Clubes.